Boa noite, pessoal! Que coisa boa voltar a fazer live aqui com vocês. Vou esperar o pessoal ir chegando. Fazer a live com esse assunto que sempre é comentado, né? Ainda tem gente que tem muita dúvida, que é o jejum intermitente. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como fazer jejum intermitente para quem quer iniciar. Como começar o jejum intermitente, vamos falar um pouquinho dos benefícios. Vamos falar um pouquinho se essa estratégia nutricional, se o jejum intermitente é bom, não é bom, se funciona ou não funciona para o emagrecimento, além de todos os outros benefícios que tem, que a gente pode ter com o jejum intermitente, tá? Boa noite para vocês que estão chegando agora. Deixa eu tentar ajustar um pouquinho mais aqui esse meu tripé. Hoje eu vou fazer uma... Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu vou fazer uma experiência nova. Eu vou tentar colocar slide aqui na apresentação. Vou me aventurar. Gente, quem chegou agora, se vocês fizerem duas ações, vocês me ajudam a divulgar a live. A primeira é ficar apertando nesse coraçãozinho aí do lado, que o Facebook entende que vocês estão gostando. Facebook não, o Instagram entende que vocês estão gostando e acaba enviando para mais pessoas, tá? Boa noite para todo mundo. Então vamos lá. Eu vou desativar os comentários um pouquinho. Se vocês tiverem alguma pergunta durante a live, tem aí embaixo um pontinho de interrogação. Vocês podem apertar aí e fazer perguntas, tá? Eu vou desativar os comentários porque como eu vou apresentar a slide, às vezes os comentários ficam passando na frente do slide. Vamos fazer essa experiência aqui para ver se dá certo, tá bom? E consegui! Que legal! Então hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente para iniciantes, né? Apesar de ser uma prática já muito comum, e na verdade é uma prática antiga o jejum intermitente, né? Os povos antigos, é uma prática também de religiões, é uma prática de estilo de vida. Apesar de ser uma prática muito antiga, muita gente ainda tem dúvidas sobre o jejum intermitente. E eu gostaria de tirar muitas dúvidas hoje aqui com vocês, tá? Antes da gente explicar exatamente como fazer o jejum, porque é o que eu quero fazer hoje, eu quero explicar para vocês exatamente como fazer o jejum intermitente. Se você ainda nunca praticou, se você ainda nunca fez, ou se você fez e não conseguiu se adaptar, eu quero te ensinar um passo a passo para você testar e ver se de repente você consegue e se adequa à prática do jejum intermitente, tá? Mas antes de eu começar, eu quero falar dos benefícios do jejum intermitente, que são inúmeros e não é somente voltado para o emagrecimento. Como eu disse para vocês, o jejum é uma prática milenar, é uma prática muito antiga. Tanto é que no tempo das cavernas, né, quando a gente não tinha essa disponibilidade do alimento que a gente tem hoje, por quê? Quem nos traz essa disponibilidade, essa facilidade de acesso ao alimento é a indústria. Então a gente antigamente não tinha essa indústria alimentícia que facilitava esse nosso acesso ao alimento. Antes de vir, então, a agricultura, que primeiro veio a agricultura, depois veio a indústria, né? Então, antes de vir a agricultura, o homem precisava caçar. E eu tenho certeza que vocês já sabem dessa história, né? Nesse tempo em que o homem precisava caçar, ele passava muito tempo em jejum. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que é normal e fisiológico. Quando eu falo que é fisiológico, significa dizer que o nosso corpo, ele está preparado para fazer jejum. Mas às vezes a gente muda tanto o nosso metabolismo, nós mudamos tanto o nosso organismo que aquilo que deveria ser fisiológico começa a ser às vezes até patológico ou o nosso corpo não consegue se adequar bem, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é normal ficar em jejum.
o nosso corpo, ele deveria, e aqui vem uma grande sacada, ele deveria estar adaptado ao jejum, porque antigamente os nossos genes eram adaptados, a gente tinha uma boa adaptação metabólica. O que é isso, Catarina? Antes de falar os benefícios, olha só o que tem por trás, tem muita coisa por trás do jejum intermitente. Por isso que eu queria fazer uma live, para que vocês se atentassem o que tem por trás do jejum e não ficassem somente pensando na prática do jejum. O que é essa adaptação metabólica? O nosso organismo hoje, atualmente, na vida moderna que a gente tem, ele tem preferência para utilizar os carboidratos como fonte de energia. Mas antigamente esses nossos genes, esse nosso metabolismo, ele era adaptado a utilizar qualquer nutriente, na verdade qualquer macronutriente, como energia. E ele era muito bem adaptado a utilizar a gordura ou corpos cetônicos como fonte de energia. Os corpos cetônicos, eles vêm de onde? Eles vêm da gordura. Então, antigamente, a gente conseguia utilizar tanto gordura para transformar essa gordura em energia, como a gente conseguia utilizar o carboidrato como fonte de energia. Só que, com o passar do tempo, nós fomos ficando cada vez mais sedentário e o nosso organismo foi ficando cada vez mais preguiçoso. Utilizar a gordura como fonte de energia requer do nosso organismo um grande esforço e utilizar carboidrato é muito mais simples. Então agora a gente ficou mais adaptado a utilizar carboidrato como fonte de energia. Mas se você pensar um pouquinho, se a gente, por exemplo, precisar sobreviver e não viver, se a gente precisar sobreviver e o seu organismo ele não é adaptado a utilizar bem esse estoque de gordura que você tem aí como fonte de energia, será que você conseguiria sobreviver por muito tempo? Então, esse pensamento de sobrevivência era, na verdade, não é nenhum pensamento, mas esse instinto de sobrevivência era assim que o homem vivia antigamente. Ele tinha que sobreviver. Por isso que o corpo e todos os genes, o nosso metabolismo, as células de uma forma geral do nosso organismo, estavam ali interagindo para potencializar essa utilização de energia e fazer sintetizar cada vez mais energia e preservar a nossa vida, tá? Por isso a gente tem diversos benefícios em ficar em jejum. E eu acho que o principal deles, aqui que eu vou mostrar em um outro slide, é aumentar os dias da nossa vida ou adaptar o nosso organismo ao estresse e à inflamação. Por que isso é tão importante? De todos os benefícios do jejum, esse é o mais importante. Porque nós constantemente, no nosso dia a dia, nessa vida agitada que a gente tem, nessa correria que a gente tem, então nós constantemente estamos produzindo uma inflamação de baixo grau no nosso organismo. Em especial por causa das escolhas alimentares que nós temos. Então a gente come, Vou colocar também de uma forma geral, alimentos mais industrializados, alimentos que tem mais xenobióticos, que são substâncias que o nosso corpo não consegue reconhecer como próprias. E aí o nosso organismo, começando lá no nosso intestino, ele não vai conseguir digerir, quebrar bem esses alimentos. Depois ele não vai conseguir absorver bem esses alimentos e ainda ele não vai conseguir eliminar bem esses xenobióticos, essas substâncias que não são reconhecidas pelo nosso organismo. E a gente no dia a dia vai produzindo uma inflamação de baixo grau. Por isso a gente tem tantos sintomas que a gente acha normal, como queda de cabelo, unhas fracas, cansaço, dores nas pernas, dores musculares, dores nas articulações. Você já parou para pensar o quanto de dor que a gente tem? Eu até falei esses dias que não é normal a gente sentir essas dores, é um grito do nosso organismo. A gente acha normal ter TPM, a gente acha normal ter variação de humor, a gente acha normal ter enxaqueca, dores de cabeça, irritação,
constipação intestinal. Tudo isso é um grito do nosso organismo. E isso vem muito pelo estilo de vida que a gente tem. A alimentação contribui muito. Então a gente está aí, ó, em um ambiente que ele causa essa inflamação de baixo grau no nosso organismo. E essa inflamação, como consequência, ela causa um estresse muito grande no nosso organismo. E aqui eu não tô falando de estresse mental, mas eu tô falando de produção de radicais livres. O que é isso, Catarine? É uma substância que ela é meia, como eu posso dizer, instável no nosso organismo. Ela não para quieta. É uma criança meio saltitante que não tem muita educação e sai quebrando tudo no meio da casa. É mais ou menos isso, um radical livre. Ele faz isso no nosso organismo. Ele sai quebrando tudo no nosso organismo. Então, essa inflamação aumenta esse estresse, que a gente chama de estresse oxidativo, e o aumento do estresse oxidativo aumenta a inflamação. Veja, uma coisa aumentando a outra. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o jejum intermitente? O jejum intermitente, ele ajuda o nosso organismo a aumentar as nossas defesas contra essa inflamação de baixo grau e esse estresse oxidativo. Como isso, Catarine? Aumentando a produção de uma organela que se chama mitocôndria. Eu vou tentar simplificar para você. Para que a gente esteja aqui de pé, a gente tem células no nosso organismo. É como se fosse um ovo frito, as células, né? Eu sei que tem muita gente leiga aqui, por isso que eu dou esses exemplos, assim, às vezes mais simples, né? Para que essas pessoas entendam. Então, pensando assim que uma célula é como se fosse um ovo, então ali tem na clara a gente tem o citoplasma e na gema a gente teria o núcleo. E lá nesse citoplasma, nessa clara, né? A gente tem um local que é uma organela que a gente se chama mitocôndria. Qual é a importância da mitocôndria? Eu chamo a mitocôndria de fábrica de energia. É lá que a gente sintetiza energia para o nosso corpo. E essa inflamação de baixo grau e esses radicais livres que estão aí solto no nosso organismo, eles atacam a nossa mitocôndria. E aí a gente tem uma grande perda. Por quê? Porque a gente não consegue a gente não consegue gerar tanta energia. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um cansaço, que pode ser um cansaço mental, que pode ser também um cansaço físico, uma fadiga nos músculos. A gente tem muita mitocôndria nos músculos, então a gente tem uma fadiga no dia a dia. Veja, o jejum intermitente ajuda nessa maior produção de mitocôndria. Ele também vai melhorar todo o funcionamento do nosso cérebro, do nosso coração. Então, de uma forma geral, o que a gente vai ter? Nós teremos o jejum intermitente trazendo benefícios para todo o nosso organismo, interagindo aí com o coração, com o fígado, com o músculo, com o cérebro. Então, a gente tem inúmeros benefícios. Catarine, esses benefícios que a gente tem com o jejum intermitente é somente com o jejum intermitente? Não, não é somente com o jejum intermitente. Mas, por que no jejum, às vezes até numa dieta cetogênica, se ela for bem feita, a gente tem inúmeros benefícios? Por que isso acontece? Porque a gente aumenta a produção de uma substância que se chama corpos cetônicos. São os corpos cetônicos que vão trazer esses benefícios para a nossa saúde, tá? No entanto, se você tiver uma dieta rica em nutrientes anti-inflamatórios, você também pode ter alguns desses benefícios, não todos desses benefícios. Em uma outra live, se vocês quiserem, eu trago esse assunto, né, de uma dieta anti-inflamatória, como que é uma dieta, quais são os nutrientes que são essenciais em uma dieta anti-inflamatória, tá? Então a gente tem os corpos cetônicos interagindo com vários órgãos do nosso organismo e trazendo o que a gente quer, que é essa adaptação metabólica. Então a gente tem o aumento da longevidade. Nós temos aí, através dessas adaptações, maior produção de corpos cetônicos, a gente vai ter essa integração entre todos os órgãos do nosso organismo, né?
e entre os sistemas, sistema cardiovascular, neuroendócrino, o sistema hepático, tá? Então a gente tem benefícios que vão prolongar a nossa vida. Por que eu tô enfatizando isso? Porque apesar de trabalhar muito com emagrecimento, o meu foco não é perder peso, o meu foco é qualidade de vida, eu sempre falo isso. Eu não sou profissional de emagrecimento, eu sou profissional da saúde. Então, o meu foco aqui é poder alertá-los sobre saúde e doença, claro, prevenção de doenças e promoção da saúde. Por isso que, mais importante do que a perda de peso, que é um dos benefícios do jejum, eu vou chegar já, eu falo sobre isso, apesar de ser importante, né, quando você tem um excesso de gordura corporal, em especial quando você tem esse excesso de gordura abdominal, é importante por causa da saúde e não necessariamente por causa dessa perda de peso, tá? Aí eu vou pro ponto que eu acho que vocês estão esperando, né? Como fazer o jejum. Eu coloquei aqui como prescrever, porque se você for nutricionista já, eu vou te dar esse passo a passo. Isso eu tirei de um artigo, eu fiz a tradução desse artigo, foi um artigo muito comentado em 2019, que foi uma revisão sistemática sobre jejum intermitente, foi comentado por diversas pessoas. E aí eu fiz a tradução, aquela figura anterior também, com a integração dos órgãos e sistemas, foi desse mesmo artigo. Se vocês quiserem, eu deixo a referência para vocês. Eu posso deixar também isso aí para vocês pegarem depois, esse materialzinho em PDF, não tem problema nenhum, para que vocês aprendam um passo a passo de como fazer o jejum, tá? Então vamos começar. Antes de eu falar algo bem engessado, do tipo como tá aí na tabela, no primeiro mês você vai fazer isso, no segundo mês você vai fazer isso, calma, não é assim que começa o jejum, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer para começar o jejum é ter um controle glicêmico. O que é isso? Se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter escutado eu falar isso várias vezes, e tem destaques aqui no meu Instagram também mostrando como que a gente controla a fome, como que tem esse controle glicêmico. Por que é tão importante a gente ter o controle glicêmico da dieta? Se você tiver com o caderno na mão, anota isso antes de iniciar o jejum. Você precisa fazer uma dieta de baixo teor de carboidrato, ou uma dieta moderada em carboidrato, ou uma dieta com controle glicêmico. O que é isso, Catarina? Vamos lá. Para que a gente tenha fome, a gente tem vários tipos de fome, mas eu vou falar aqui de duas em especial. Tem uma fome que é a fome emocional, né? Que a maioria das pessoas tem quando estão ansiosas, tristes, angustiadas, acabam comendo um pouco mais. E a gente tem a fome fisiológica. Essa fome fisiológica, nós conseguimos modular ela. Eu não vou falar controlar, mas a gente consegue modificar, modelar. Por isso que o nome é modulação da fome, tá? Então, como que a gente consegue fazer isso? Através do controle da glicemia. Por quê? Todas as vezes que a gente tiver queda de macronutrientes na nossa corrente sanguínea, quais são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura, tá? Mas esses macronutrientes, eles são quebrados, então a gente consome eles na alimentação, eles são digeridos, quebrados e a gente absorve pequenas moléculas. Então a gente vai ter a glicose, que veio do carboidrato, os aminoácidos, que veio da proteína, e a gente vai ter os ácidos graxos, que vieram da gordura. Quando eu tenho uma queda na minha corrente sanguínea das concentrações, tanto de glicose, como de aminoácido, como de ácidos graxos, o meu organismo entende que eu preciso me alimentar novamente. Então, ele vai enviar mensagens que são sinais da fome. Tudo isso, pasme, começa aonde? Lá no nosso cérebro, tá? Então, o nosso cérebro consegue perceber isso. E a gente começa a enviar sinais de fome, que são aquelas contrações dolorosas no estômago, né? Que você começa a escutar uns barulhinhos ali no seu estômago, que são exatamente as enzimas que estão chegando lá no seu estômago para começar esse processo de digestão e absorção de nutrientes. Então, nesse momento, você começa a pensar em comida, porque você está sentindo dor, uma contração dolorosa no seu estômago. Mas, o que acontece muitas vezes?
Como você come alimentos que são absorvidos muito rápido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um pão francês com manteiga e um café com leite. Esse tipo de refeição é uma refeição que é absorvida muito rápida pelo nosso organismo. Pensa comigo, se eu estou absorvendo rápido essa fonte de carboidrato, vai chegar açúcar, glicose rápido lá na minha corrente sanguínea. Mas da mesma forma que ela chega rápido, ela cai rápido. Então, todas as vezes que tiver essa queda na corrente sanguínea de glicose em especial, mas pode ser de aminoácidos e de ácidos graxos também, a gente vai sentir fome. Então é isso que a maioria das pessoas, se você pensar aí um pouquinho na sua alimentação, você provavelmente tem uma alimentação muito rica em carboidrato, né? Come o pão no café da manhã, ou a tapioca, ou pão de queijo, ou cuscuz. Aí depois, belisca antes do almoço, aí no almoço come arroz, feijão ou macarrão e farofa junto e uma fonte de proteína, uma carne, um peixe, um ovo. No lanche da tarde você repete o café da manhã e no jantar você repete o almoço. Então falta aí alguns elementos alguns nutrientes nessa alimentação, que são as fibras, as vitaminas e os minerais. Aonde que eles estão? Onde que eles se encontram, né? Nas frutas, nas verduras, nas sementes. Então a gente tem essas fontes de alimento que ajudam muito no controle glicêmico. Então antes de você pensar em jejum, você deve modificar a sua alimentação, tá? Não adianta fazer jejum com uma dieta rica em industrializado, com uma dieta rica em carboidrato. Você está jogando o seu tempo fora. Então, antes de começar o jejum, você vai pensar o seguinte: modificar a alimentação. E aí eu vou dar alguns exemplos, tá? De como que a gente pode fazer isso. Não necessariamente você vai ter que deixar de comer carboidrato, pelo contrário, não pensa isso. Você vai adequar. Em vez de ficar comendo carboidrato, muita proteína, muita gordura, em todas as horas, né, em todas as refeições, você vai adequar. Então, por exemplo, esse mesmo café da manhã que eu falei aqui, ó, um pão branco com manteiga e um café com leite, a gente pode, no lugar de comer 2 fatias de pão ou um pão inteiro, você pode pegar uma banda de pão ou uma fatia de pão. E agora adicionar alguma proteína ou alguma gordura boa. Então você pode colocar ali ovos mexidos com queijo ou só queijo. Você pode colocar uma guacamole. Tem gente que gosta de fazer com pasta de amendoim. Você pode fazer patê de atum, patê de frango. Você está colocando uma fonte de proteína. A proteína e a gordura já vai dificultar essa absorção de todos os nutrientes, tá? Quando a gente coloca numa mesma refeição carboidrato, proteína e gordura, fica mais difícil de ser digerido e absorvido. Se fica mais difícil de ser digerido e absorvido, significa que vai chegar esses glicose, aminoácidos, ácidos graxos lentamente lá no seu sangue. Imagina todo mundo caminhando em passos lentos. Se vai caminhar em passos lentos, o período que você sentiria fome vai ser maior. Na verdade, você passa mais tempo saciado e você sente menos fome durante o dia, tá? Então, depois dessa refeição, se você colocou um pouco mais de proteína, um pouco mais de gordura e ainda fibra. Então, para fechar esse café da manhã, o que você poderia fazer? Que é um café da manhã que tem aqui uma foto minha, que é uma fatia de pão, um ovo, uma fatia de queijo e sementes em cima desse ovo. Fiquei até com água na boca, que eu amo esse café da manhã, né? Uma fatia de pão integral, um ovo, um queijo. E aí você brinca com as sementes. Você pode colocar por cima do ovo semente de chia, de girassol, de linhaça, de gergelim. Você pode brincar aí com essas sementes. Então você colocou muita fibra, mais proteína e gorduras boas. Você está comendo mais natural. E pode tomar seu café com leite normal. Mas eu te sugiro diminuir o açúcar desse café ou, quem sabe, retirar o açúcar desse café. Provavelmente você não vai sentir tanta fome. Daí, se você sentir fome, se você quer emagrecer e não tem fome depois desse café da manhã, não precisa lanchar, tá? Mas se você, de repente, não consegue adequar o consumo de fruta durante o dia, não come fruta depois de um almoço ou de um jantar como sobremesa, você pode comer uma fruta aí no lanche da manhã. Vamos pro almoço. Então, lá no almoço, você deve pensar na mesma lógica.
eu como arroz, macarrão, feijão, farofa e uma carne. Não precisa retirar o carboidrato da alimentação, mas a metade desse prato deveria ser de verduras ou legumes ou os dois juntos. Então você pode pensar em legumes assados, legumes cozidos, folhosos, compondo a metade desse prato. E a outra metade, você vai dividir agora essa metade na metade, né? E aí então você vai colocar uma parte sendo a proteína, pode ser uma proteína de origem vegetal ou uma proteína de origem animal. E a outra metade, aí você vai colocar o carboidrato. Pode misturar, Nutri? Eu posso comer arroz com macarrão? Pode, desde que fique nessa proporção, né, que eu tô ensinando pra vocês. Vejam, só isso que eu tô ensinando pra vocês é tão rico que não é só isso. Se vocês aplicarem só esses conhecimentos que eu tô ensinando pra vocês aqui, isso já é uma dieta que tá mais rica em nutrientes anti-inflamatórios. É uma dieta que vai ajudar na redução da inflamação do organismo, do estresse, né, desse estresse que acaba sendo crônico, né, desse estresse oxidativo, e é uma dieta que vai te ajudar a reduzir peso. Depois que você adequou 1-2 semanas, que é o tempo aproximadamente de 2 semanas, você vai perceber que você não tem tanta fome. Depois que você conseguir ter esse bom controle glicêmico, o bom controle da fome, o que você vai fazer? Aí você pode iniciar o jejum intermitente, tá? O protocolo final é fazer 18 horas, 7 vezes na semana. Eu não indico isso para todo mundo, não acho necessário fazer isso a fim de melhorar a saúde. No máximo, eu prescrevo 3 vezes na semana. Mas tem paciente que gosta, que acaba aderindo como estilo de vida, tudo bem, não tem problema, tá? Então, vamos pensar que você fez essa dieta, essas mudanças, né, na sua alimentação durante 2 semanas e você percebeu que não sente tanta fome. O que você vai fazer agora? Você vai se preparar e vai pegar um dia da semana só, durante 1 mês ou 15 dias, para fazer um dia de jejum. E você vai iniciar com 14 horas de jejum, ou 10 horas alimentado. Tem gente que fica confuso quando a gente fala 10 horas alimentado, 8 horas alimentado, 6 horas alimentado. Eu gosto de falar do tempo de jejum, tá? Então, você inicia com 14 horas de jejum. Você faz isso 1 vez por semana. Você pode fazer isso durante 2 semanas. Então, 1 vez por semana, 14 horas de jejum. Como me preparar? O que eu ensinei o primeiro passo, que é o controle glicêmico, é essa refeição que você tem que fazer pensando no controle da sua fome, porque senão você vai ficar passando fome quando estiver fazendo jejum. E não é esse o objetivo. Não é para você ficar sentindo fome enquanto você está fazendo jejum. Por isso que precisa desse bom controle glicêmico. Porque se você fizer esse bom controle da glicemia, quando você estiver fazendo jejum, você não vai sofrer, não vai ficar sentindo fome, tá? Então, o que você pode fazer? Preparar essa refeição mais rica em fibra, mais rica em proteína, em gorduras boas e adequada em carboidrato. É importante ter alguma fonte de carboidrato antes do jejum. Então, na refeição pré-jejum, é importante ter alguma fonte de carboidrato. Por quê? Porque ela vai ajudar ali a manter sua glicemia, não te fazer sentir tanta fome. Isso não é uma regra. Eu estou ensinando aqui para iniciantes. Pessoas que fazem dieta cetogênica e fazem o jejum não vão consumir provavelmente alguma fonte de carboidrato antes do jejum, vão optar para consumir uma boa fonte de gordura antes do jejum para poder não sentir tanta fome quando está fazendo o jejum, tá? Dito isso, essa refeição você faz. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de aproveitar o sono para poder contar as horas do jejum. Então, é legal fazer essa última refeição, na verdade, ou 6 horas da noite, ou 8 horas da noite. Vai depender muito da sua fome pela manhã. Se você sentir muita fome pela manhã, talvez seja interessante você iniciar o jejum às 6, 7 horas da noite. Se você não sentir fome pela manhã, talvez seja interessante você iniciar o jejum mais tarde da noite, para no dia seguinte você fazer sua refeição mais próxima do almoço, tá? Então, esse jejum de 14 horas, você pode iniciar às 6 horas da noite ou 8 horas da noite, às 20 horas. Daí você vai contar 14 horas sem se alimentar. Então, me alimentei às 20 horas, na verdade, terminei de comer às 20 horas. Então, no dia seguinte, eu já posso me alimentar às 10 horas da manhã. Mas sabe que não é um sacrifício muito grande? Você vai comer às
às 20 horas da noite. E no outro dia você vai se alimentar às 10 horas da manhã. São 14 horas de jejum no total. Não é um sacrifício tão grande. Você não passa tanto tempo sem se alimentar. Se você fizer essa refeição como eu estou ensinando, com esse controle glicêmico da refeição, você não vai sentir fome. Tem muita gente que é acostumada a comer alguma coisa quando acorda. E aí vem aquela pergunta, o que eu posso comer durante o jejum? É possível eu me alimentar durante o jejum? Sim, é possível você se alimentar durante o jejum. Então, qualquer refeição que seja isenta de carboidrato e de muita baixa caloria, ou isenta em calorias, você pode se alimentar durante o jejum. Então, por exemplo, café sem açúcar, chá sem açúcar, suco de limão, tá? Água, você pode fazer aquelas águas, que agora eu esqueci o nome, saborizada. Você pode fazer água saborizada, que aí você pode colocar dentro frutas, né? Colocar uma fatia de abacaxi cortada. Você pode colocar carambola cortada na água, colocar água com gás. Você também pode consumir. E uma outra coisa, é muita coisa para falar aqui, eu não quero. Tem vários tipos de jejum, a gente tem o jejum fisiológico, o jejum metabólico, tem várias estratégias de jejum, eu não quero dar tanta informação, a gente pode fazer outra live explicando isso para vocês não ficarem confusos, tá? Mas uma outra coisa que você pode fazer, como a gente quer esse controle da glicemia, como eu falei, de repente, se você acordar pela manhã e tiver com um pouquinho de fome, você pode pegar o café sem açúcar e colocar uma colher de café, ou seja, uma colher pequenininha de manteiga, não margarina, tá? Pode ser manteiga da terra, pode ser manteiga normal ou óleo de coco. Isso vai te dar uma quantidade de gordura, né, de ácidos graxos de cadeia média, que vai te ajudar a não é ele sozinho que faz isso, né? Mas dá um up no seu organismo para produzir mais energia e utilizar essa fonte de energia que é o triglicerídeo de cadeia curta, tá? Desculpa, triglicerídeo de cadeia média, tá? Então, dá pra você consumir esses alimentos. Uma outra coisa que dá pra fazer, consumir colágeno, né? Também nesse período que você tá de jejum. Então, são esses alimentos, creatina, BCAA, nada desses alimentos quebra o jejum, mas não quebra o jejum metabólico. Eu vou falar a diferença aqui de um e de outro, do jejum fisiológico e do jejum metabólico. O jejum fisiológico é isso que você fica sem comer totalmente, tá? Mas o nosso intuito para a gente ter aqueles benefícios que eu falei no início é manter o jejum metabólico, ou seja, eu ter esse controle glicêmico. Para manter o jejum metabólico, você não quebra o jejum metabólico consumindo esses alimentos que eu falei. Então, é pensar no seguinte, o que eu posso comer quando eu estou em jejum? Qualquer coisa que seja praticamente isento de caloria e de carboidrato. E que também não tenha muita proteína. Porque se eu tiver muito aminoácido, muita proteína na preparação, essa proteína pode ser convertida em carboidrato. E aí eu não vou ter esse controle glicêmico, tá? Mas se você quiser anotar aí, chá, café sem açúcar, água saborizada, colágeno, BCAA, creatina, que mais que eu falei? O café com um pouquinho só, né, de óleo de coco ou de manteiga, tudo isso você pode adequar e consumir em jejum, tá? Eu fiz 15 dias, Catarine, uma vez na semana, o jejum de 14 horas. Aí você pode fazer agora 2 vezes na semana ou você pode fazer mais dias, tá? Se você já estiver bem adaptado. Mas é assim que eu faço. E é assim que eu ensino para os meus pacientes. 2 vezes na semana o jejum de 16 horas. Que aí você comeria 6 horas da noite ou às 20 horas da noite. Se você optar por 20 horas da noite, a sua última refeição. No dia seguinte, você vai comer meio-dia, tá? Então, pularia esse café da manhã e ia direto para o almoço.
O jejum de 16 horas é onde você tem os maiores benefícios. O de 14, e o de 14 tem muita gente que nem consegue entrar em jejum metabólico, não consegue produzir uma quantidade adequada de corpos cetônicos. Por isso que muita gente fica medindo para ver se está conseguindo produzir corpos cetônicos de forma adequada. Porque se o seu organismo ele não estiver bem metabolicamente, você não consegue produzir corpos cetônicos mesmo fazendo 16 horas de jejum. Por isso é tão importante essa preparação da dieta para depois começar a fazer o jejum intermitente, tá? Mas suponhamos, né, que você está conseguindo fazer. E aí, fazendo assim 2 vezes na semana, 16 horas, você já começa a ter uma boa produção de corpo cetônico. Aquele hálito cetônico, né, o mau hálito, é um dos sinais de que você está produzindo corpos cetônicos, tá? E aí, 15 dias depois, ou no mês seguinte, no terceiro mês, você pode estar aí fazendo o jejum de 18 horas, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e ir aumentando até chegar o jejum de 18 horas todos os dias na semana. Perceba que você começa com de 14, daí quando você está adaptado, você faz o 16, quando você está adaptado, você faz o de 18, quando você está adaptado, você faz todos os dias. O que eu sugiro? Começar com... esse aqui é um protocolo que tem no artigo, que é o artigo que eu falei para vocês, mas eu faço bem mais simples. Eu começo com 14 horas, uma vez na semana, depois eu vou para 16 uma vez por semana, depois eu vou para 16 2 vezes por semana, depois eu vou para 16 3 vezes por semana. O mais importante de tudo isso é o planejamento. Planejar a dieta no período do jejum, planejar o que vai comer antes e após o jejum. Muitas vezes a gente acaba comendo o que não deveria no pós-jejum e acabando com todo o nosso sacrifício porque a gente não se planeja. Daí termina o jejum morrendo de fome, não tem o que comer em casa, acaba pedindo uma pizza, acaba comendo um sanduíche, não valeu de nada o jejum, tá? Por fim, eu quero falar para vocês que o jejum intermitente ele só é uma boa estratégia de emagrecimento quando a gente associa com déficit calórico ou déficit energético. O que significa isso? Que você precisa comer menos e gastar mais. Porque tem muita gente que passa 18 horas sem se alimentar, faz 2 refeições ao dia, essas 2 refeições acabam representando 2.000, 2.500 calorias. Mesmo fazendo jejum, você não vai conseguir emagrecer. Então a gente volta para o início de tudo. Para emagrecer, você precisa gastar mais caloria. Então, muita gente pergunta assim, Catarina, jejum intermitente, ele facilita a perda de massa magra, né, de músculo? Depende. Se você fizer essa dieta toda errada, né, consumir mais industrializados, menos proteína, consumir carboidrato de alta carga e alto índice glicêmico, que são esses que são absorvidos mais rápidos em uma grande quantidade de carboidrato, e não tiver estímulo, que é uma atividade de força, você vai perder massa magra. Mas o jejum intermitente, inclusive, treinar em jejum, se você tá com uma boa dieta aqui por trás, na base, treinar em jejum aumenta essa queima de gordura e aumenta estímulo para ganhar massa magra, tá? Eu não mostrei aqui, mas uma das vias aqui que o jejum estimula se chama mTOR. É uma via de sinalização que aumenta a produção ou síntese de proteína no nosso organismo. Olha que interessante. O jejum intermitente estimula a síntese de massa magra, estimula a síntese de músculo. Mas mais uma vez eu volto para o início de tudo. Com uma dieta de base bem feita. Isso tudo pode parecer muito complicado para vocês, por isso que eu fico o tempo inteiro falando sobre esse tema, né? Eu gosto muito de dar liberdade, eu explico tudo isso para os meus pacientes, eu desenho tudo isso para os meus pacientes e eu gosto de estar aqui explicando para vocês para que vocês tenham uma liberdade. Por que é muito complicado? E muitas vezes a gente fala só assim, vai no nutricionista que ele vai te prescrever, porque tudo isso a gente pensa, a gente calcula, né? Mas isso não impossibilita você que não foi ao nutricionista de aprender sobre o assunto. Tem pessoas aqui que me seguem que já aprenderam muita coisa. Então, você tem que, muita coisa que eu já fiz, live, tem muito assunto no destaque, tem publicações falando sobre dieta anti-inflamatória.
Tem muita coisa aqui, você precisa sentar o bumbum na cadeira e estudar. Se você estudar, você vai aprender isso. O conhecimento, ele liberta, né? Então, se você quer essa liberdade de saber como se alimentar, você precisa estudar. Mesmo assim, de liberdade de tudo na nossa vida. Você não pode deixar a sua vida na mão de um profissional. Por mais que você vá para um médico, para uma nutricionista, por mais que você... Você já imaginou você pegar todo o seu dinheiro e entregar na mão de alguém para ele cuidar e você só confiar? Imagina, você tem essa coragem? Provavelmente não. Quanto mais dinheiro você tiver, menos você vai ter essa coragem. O que você vai precisar fazer? Estudar sobre investimento e saber se aquela pessoa está gerindo bem o seu negócio. Agora imagina você colocar a sua vida na mão de um profissional. É isso que a gente faz às vezes quando a gente vai para o médico. Por isso que é tão importante se informar. Não é para você saber mais do que a nutricionista ou saber mais do que o médico, mas é para saber se faz sentido o que aquele profissional tá falando para vocês, tá? Eu vou abrir aqui, calma aí que eu agora, deixa eu tentar voltar. Eu vou abrir os comentários pra gente tirar dúvidas. Vamos lá? Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Deu pra entender? Eu tentei ser clara pra quem não é estudante de nutrição, pra quem não é nutricionista, até pra quem é estudante e tá no início, né? Eu falei alguns termos técnicos. Obrigada, Lauane. Dúvidas? Eu sei que vocês têm muita dúvida sobre jejum intermitente. Pode perguntar qualquer coisa, se eu souber responder, eu respondo, tá? Já falando pra vocês que próxima semana vai abrir inscrição de um curso gratuito que eu vou ministrar. É um curso que eu tenho um chamego por ele, porque é um curso libertador. Quem já fez esse curso, ele vai estar reformulado, ele se chama Emagrecer na Prática, onde tudo isso que eu tô falando eu ensino de forma bem mais detalhada, né? Adolescente pode fazer? Pode sim, Lauane. Tem algumas observações, por exemplo, grávida pode fazer, adolescente pode fazer, criança pode fazer. Qual o cuidado que a gente tem, gente? Aqui não é se é fisiológico ou não é fisiológico. O cuidado que a gente tem que ter é que, por exemplo, criança e adolescente, eles estão em crescimento, então eles necessitam de energia, tá? Eles precisam muito de energia e passar uma janela muito grande de tempo sem se alimentar pode ser perigoso para esse público. Então, adolescente, criança. Mas se você pensa o seguinte, esse jejum de 14 horas é o que seria melhor para todo mundo. A gente jantar mais cedo, o seu intestino agradece, o seu organismo agradece, para ele poder ter esse tempo de digestão e absorção, tá? Então, o nosso corpo agradece. E aí, dormir mais cedo também, seria muito legal a gente tomar uns chás, fazer todo o ritual de sono que eu já ensinei pra vocês. E no dia seguinte, em vez da gente já acordar correndo, querendo comer, a gente acordar mais tranquilo, tomar um chazinho, um café, beber bastante água. O seu intestino também vai agradecer. Então imagina aí você comer 20 horas da noite, no outro dia você comer 10 horas da manhã, fazer um café da manhã bem reforçado, com frutas, com essas fontes de fibras, né, com ovos. Isso seria ótimo para todo mundo, tá? Inclusive, se a gente pensar em, por exemplo, uma pessoa com refluxo, numa mulher que tá grávida, não tem esse jejum de 14 horas, ele não teria essa contraindicação. Mas eu sempre falo, tenham cuidado, porque não dá pra generalizar, cada caso é um caso, tá? Carolzinha, meu amor, vi que você está aqui, que honra você tá aqui na minha live, obrigada! Carol é minha colega da faculdade, prof. Você viu que eu me meti hoje falando de técnica dietética, Carol? Um pouquinho só, falei do glúten, só um tiquinho que eu sei, que o resto eu não sei mais. Muito obrigada, deixa eu... Obrigada, olha que lindo, eu mostrando lá a minha... Como que eu saio daqui, como que eu não sei, meu povo, tô aprendendo. Aqui. Então é isso, boa noite pra vocês. Toda quarta-feira tem live aqui às 20 horas, tá? Toda quarta-feira. Aí vocês torçam pra ser até o final do ano pra eu dar conta. Mas toda quarta-feira aqui. Ah,
de ver sobre técnica dietética. Carol, eu quero fazer uma live contigo, porque eu fico explicando aí pro povo como fazer bolo, como fazer pão, como adequar a massa. Mas quem é a pessoa para fazer isso é você, querida. Vamos fazer uma live, você explicando aí como deixar uma massa de bolo, de pão fofinha. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijão, boa noite pra vocês, tá? Até mais.